Primeiro, a gente está vivendo até no início do nosso bate-papo, eu falei sobre isso. Que a gente está vivendo hoje, ou a pessoa é Bolsonaro, ou hoje a pessoa é Lula. O que é que falta hoje no país e na política no geral? Renovação. Nós não temos. Eu acho que o Lula já deu a contribuição dele. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o Lula foi presidente 8 anos, fez muita coisa naquele momento que teve na presidência. E eu acho assim, tirar Lula e Bolsonaro, quem ficou? Ah, eu tenho o Ciro, que vem outras... Era o que? Aí tem o Luciano Huck, aí deram o Domingão ao Luciano Huck, ele já esqueceu. Né? Aí Em vez de tem pegar o Brasil, pegou o Domingão. Aí você tem agora o governador do Rio Grande do Sul, que lá dizem Eduardo que tá Leite, né? Eduardo Leite. Então, a gente não tem nomes novos. Eu sou contra a reeleição para poder executivo. Eu acho que poderia mudar para 5 anos, até porque eu acho que no segundo mandato dá uma... A pessoa relaxa, sabe? Fica mais... Você trabalhou primeiro para fazer o segundo. Pra lutar, E eu acho que se fizesse um mandato 5 anos sem a reeleição, eu acho que o Brasil dava mais oportunidades. Porque quando você pensa, por exemplo, o PT ficou os 8, depois mais 4 da Dilma, e depois mais 2. mais 2 dela. Então ficou 14 anos. Aí entrou o Temer, que foi tampão, depois veio agora o Bolsonaro. Eu acho que tem que ter essa movimentação de poder, até para que as pessoas vejam. É como todo dia, a mesmice, às vezes... Eu não sei o teu pensamento, mas eu acredito muito que o poder ele corrompe. Às vezes você começa até por um interesse, por paixão, mas chega uma hora que o poder se sobressai a tudo A isso. vaidade, Começa tudo isso assim também. Assim, a vaidade, o narcisismo, o poder, e tudo gira em torno do poder. Aquela cadeira ela começa a se tornar extremamente atraente, meu precioso, ninguém senta nela. Eu penso assim, eu acho que um mandato de 5, 6 anos e pronto. Ó, esse enfrentamento que o Bolsonaro está tendo com o Supremo, eu acho que você ser um cargo vitalício, que ele fica até 75 anos, sabe? Você dá uma margem de muito tempo. Eu acho que poderia ser o quê? Era uma forma que não políticos indicassem. Porque no momento que Em outros países, a Suprema Corte é renovada. renovada, Né, eu acho que tem que fazer essa mudança. Não é derruba. Eu acho que esse negócio de impeachment foi muito ruim para a democracia, para o mundo. Você chega e diz, não, derrubaram uma presidente. Que abre precedente para qualquer coisa agora. Tá, aí agora quero derrubar o Alexandre de Moraes. Eu acho que tem que ter um prazo. Por exemplo, ministro Supremo, 5 anos, sei lá, algo que tem que ser discutido. Como é a forma dele ser eleito? Bota aí que os órgãos votem, né? Assim, OAB, a OAB, senadores, né? O Ministério Público, sei lá, para que haja uma soma, escolha. Não pode eu pegar aqui, eu sou o presidente, aí eu pego, boto quem eu quiser lá. Então a pessoa querendo ou não fica com interferência. E faz tudo para ser indicado, né? Tá? A gente vê... Eu vejo uma visão de prestação de contas, como é o trabalho que você faz. Né? Tem que haver uma prestação de contas, mas como essa pessoa que vai ficar praticamente o resto de sua vida vai prestar... Tem uma crítica que fazem ao aquele ministro, como é, que é, esqueci a memória dele agora, que solta todo mundo com o nome dele. É o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Aí hoje eu vi a matéria disso. Gilmar Mendes nega o pedido de Jay Ives. Eu digo, então ele só não solta mais, porque o que solta ele vai terminar preso. Né? É verdade. Todo mundo diz que ele solta tudo. Então aí você chega, o DJ Ives não foi solto. Então assim, eu acho que tem que ter essa mudança, sabe? Porque geralmente é com 50 anos. O cara passa 25 anos sentado, com uma caneta na mão. Porque, por exemplo, há 1 ano atrás, o Lula estava fora do jogo. Era ficha suja, isso. Uma canetada, o juiz anulou tudo, o Lula está no jogo. Então, assim, eu acho que tem que ter essa mudança. Eu acho que são 3 poderes, mas não pode ter interferência. Sabe? Tem que ter a separação. Eu aproveito para lhe perguntar, alguns intelectuais políticos já têm também direcionado, houve até uma tentativa no Brasil há algumas décadas atrás, do regime, né? E se fala muito em parlamentarismo para evitar também que você tenha esse poder supremo na mão de um executivo. O que é que você acha sobre isso? Eu acho bacana, eu acho que houve já um plebiscito naquela época aqui, e a maioria
venceu, né, mantendo o regime que está hoje. O que eu acho que tem que ser mais transparente. Eu acho que as pessoas têm que entender o que é o Congresso Nacional, as pessoas têm que entender o que é o Supremo, sabe o que é o TSE. Tem pessoas que não sabem o que significa. Vê na televisão, vê aquilo ali, mas não sabe Então eu acho que mudar de regime nesse momento, já que houve um plebiscito e a maioria venceu, e a gente vive na democracia, tem que ser respeitado. O que não pode é a pessoa querer dizer que vai mandar fechar um Supremo, botar a ditadura novamente. Eu acho que isso aí, no momento, a gente não corre esse risco. Até porque na época da ditadura só existia o exército. Então era o presidente chegar, fecha e mandava fechar mesmo. Hoje cada estado tem sua polícia civil, tem a militar, tem as polícias federais e tal. Existe a hierarquia de cada um e também existem pessoas com bom senso que sabem que o regime militar não é bom para ninguém, né? Mas o que falta, eu acho, nesse momento agora do Poder Executivo, do Presidente da República, um diálogo aberto. Eu acho que não é atacando. Imagine como nós não estamos fora do Brasil, no exterior, a imagem do país. Um presidente atacando o Supremo Tribunal Federal. O Supremo dizendo que não tem mais diálogo com o Presidente da República. Isso, e aí fica no meio o presidente do Congresso, apagando incêndio, e a imagem do Brasil. Aí eu pergunto, o empresário bem-sucedido, porque hoje grandes indústrias aqui são de fora, empresários de fora. Como é que vai ter interesse em investir num país desse? Rafael, sem falar a opinião política minha, mas assim, eu acho que essa instabilidade ela veio desde a segunda da reeleição da Dilma, né? Vem um país com instabilidade muito grande, em que foi colocada posta a credibilidade das eleições, a governabilidade dela não foi boa desde o segundo mandato. Eu acho que eu também concordo contigo nessa questão de não ter reeleição para cargo executivo, até para você não estar trabalhando em cima e usar a máquina para se reeleger, né? Porque é uma desvantagem absurda quando você tem a máquina gigante, né? Para outras pessoas, para proporcionar a renovação. Mas eu acho que essa instabilidade ela deve ser quebrada também com a consciência política, a partir de hoje, essa transparência. Eu queria que as pessoas usassem as redes sociais mais para também avaliar, julgar, sugerir essa atuação do... Eu pegando um gancho, eu acho importante e vou fazer um requerimento para os ministros do Supremo, TSE, que eles gastem mais em publicidade na prestação de conta do trabalho deles. Eu acho necessário, não adianta a gente estar vendo. Estão se falando agora do Supremo porque o Bolsonaro está atacando. Mas eu acho importante que seja divulgado. Pega o recurso que tem com publicidade, mostra à sociedade brasileira o que é o trabalho do Supremo, o que é o do STJ. Porque as pessoas têm que entender o que está sendo feito, né? Então, eu defendo essa linha. Eu sou contra totalmente a reeleição para cargo executivo. Você foi feliz nessa questão. Você vê hoje, o prefeito do Barro, a semana passada, foi cassado. Por quê? Porque ele usou a máquina em favorecimento dele. A justiça eleitoral está muito rígida. A gente está vendo muito isso. Aí imagine você, o prefeito está empossado, num mandato, aí do nada chega, cassou o prefeito. Dá uma instabilidade. Se caçar a chapa, vai o presidente da Câmara, fica aquela novela. Então, assim, a instabilidade, se tiver que caçar, amigo, caça antes da posse. Se resolva antes qualquer pendência. Hoje, nosso judiciário é assim. Vai, aí a pessoa ganha a eleição, tá lá, ficha suja, consegue eliminar, toma posse. Lá na frente ele é caçado. Aí lá vai, nova eleição, como a gente tá vendo nos casos, foi Missão Velha, outras. Tem 10 cidades no Ceará que teve novas eleições. Então, assim, fica uma instabilidade. E o custo, né? E o custo financeiro para fazer novas eleições, o custo para aquela população sem ter estabilidade política, né? A gente precisa de estabilidade política, esse clima de tensão que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer, a novela que a gente passa. Todo dia é uma novela que ninguém tem paz, ninguém sabe se o país vai prosperar.